falar bem a verdade, a gente ainda era muito bobinho, entende? Queria mudar toda hora. Nossa. Você chegou a fazer com a gente um debriefing Aham. e falou, não mudem. A gente foi lá e mudou. Gente, hoje é uma conversa a 3, na verdade A3 é 4. Que massa isso. Anderson, Karen e Alfredo. Primeiro, só para a galera se posicionar, quem é o Anderson? A Karen, claro que você, né? Quem é o Alfredo? Aí o Anderson. Karen e o Alfredo, claro, de headphone branco. Mas então, esse é o podcast Faixa Preta, uma conversa com alunos e alunos da Fórmula de Lançamento que fizeram R$2 milhões esse ano com as técnicas da Fórmula. Minha primeira pergunta para vocês é, nesse ano vocês já faturaram, desde janeiro, mais de R$2 milhões com as técnicas da Fórmula? Sim. Segunda pergunta, que é a segunda que vem depois. Em que nicho vocês fizeram isso? Bolacha decorada. Eita, fé, quem diria, né? Bolacha decorada. E quem dos 3 me conheceu primeiro? Eu fui... Aqui A Karen e o Alfredo, na verdade. Como é que foi? Então, temos 2 histórias, né? São um lado, depois o outro, histórias, depois juntou, né? São 3 histórias. Mas deixar eles falar primeiro. Então, vamos lá. Então, foi um caso, assim, meio que, assim, para mim foi instantâneo, né? Em 2017, 18, enfim. E daí começou a minha saga para que, como a gente empreende no físico, né? Para que o Andy, que a gente é um casal, né? Acreditasse na mesma coisa que eu, né? Aí, enfim, essa minha saga demorou um pouquinho. Até Anderson, você deu trabalho? Deu. Anderson, conta desse trabalho, que é um trabalho que acontece em muitos casais, um vê e o outro não vê. Como é que você... O que você pensava de... Ela deve ter começado a me seguir, falar dessas paradas, e você deve ter falado o quê? Então, foi em final de 2018, ela comprou o Fórmula. Comprou a contragosto, eu não queria, tá? E ela vinha tentando me convencer, e eu sou bem sincero que eu te achava maior de 171, tá? Ligava na TV, ligava no quarto, ligava em todos Falava, os lugares. isso daí é pirâmide, você ganhar dinheiro fácil, né? Fácil, nunca foi, né? Falava, não, isso não funciona, não pode. E lá pela, mais ou menos, acho que foi... No final de 2019? Foi metade de 2019. Metade de 2019, por quê? Porque nosso primeiro lançamento foi em setembro. Isso. Então foi metade de 2019. Ela começou a me convencer e eu deitava no sofá, ela falava assim, deita aqui comigo enquanto eu vou assistir e tal, você vai fazendo tuas coisas. E eu fui assistindo, fui ali aos pouquinhos, dava aquela olhadinha de canto de olho, fui olhando. Fui me interessando, mas sabe aquele interessando assim do tipo, tá bom, tá, né? E daí chegou setembro... Eu comprei evento ao vivo. Não, foi mais ou menos em outubro. Nós já conhecíamos o Alfredo de longas datas, ele fazia trabalhos para nós de videomaker e tal, e no fotografia, no físico, nas nossas empresas. E daí eu vi que o Alfredo comentou sobre lançamento também. Eu falei, credo, tô ficando cercado disso agora. E sabe, e daí eu cheguei pra cá e falei, amor, o Alfredo, eu acho que ele também trabalha nesses negócios. Daí ela disse, será? Acho que o Alfredo também é um 71. Alguém pra eu conversar sobre isso, né? Porque eu não tinha com quem conversar. Eu acho que o Alfredo é um 71 igual o Érico. Daí eu comentei, daí ela falou, então vou conversar com o Alfredo, né? Só que nisso eu joguei uns verdes, né? E ele caiu nos verdes. Daí o que foram os seus verdes? Conta o que é jogar uns verdes no mundo do Anderson. Eu queria entender, entende? O que realmente ele estava falando,
se realmente era a mesma coisa que a Karen vinha falando, sabe? Para tentar me convencer, entende? Para tentar ver se realmente eu estava certo ou estava errado sobre essa questão. Ele é um alemão bem bravo, Érico, daí não é fácil a coisa para convencer aqui. Ele é um Alencar, será? Alemão no carro. Eita, eu morei na Alemanha por um bom tempo, mas o alemão ele é bem cético, né? Ele é mais cético. A palavra é cético. Pé no chão, cético, tem que muito São Tomé. É bem isso. Bem São Tomé, um povo bem São Tomé. Deixa eu ver o que mais que era. Bem. E é massa também, que eles são bem diretos, né? Tipo, eu acho que o alemão, eu morei na Alemanha um tempo, né? O alemão parecia que eu vivia em colisão direta, né? Você quer de A para B, entendeu? O brasileiro, ele fica lá harmonizando, vendo, tipo, tem uma harmonia, tem uma dança. Não tem a dança, não. Ele fala se gosta, gosta muito, é na cara mesmo. Se não gosta, também é na cara mesmo. Então não tem muita... Acho que não ensinaram a... Não tem essa... Não tem a política, né? Não tem aquele... Diplomacia, né? Eles devem ter esquecido a parte da diplomacia. Eu falei isso com muitas vantagens e desvantagens. Eu adoro o jeito alemão também, de saber o que está acontecendo, né? Então, será que ele fala isso porque ele quer dizer outra coisa? Né? Às vezes a gente está lidando com o brasileiro. Será que ele falou que sim, mas na verdade ele quiser dizer, não, alemão não, você leu, é aquilo mesmo. É igual a própria língua alemã. Tá escrito, você lê como tá escrito. Não tem essa de C, tem som de S, essa cedilha, não. Aquilo tem som de aquilo e é o que é. Entendeu? 2 mais 2 é 4 e não adianta. 2 mais 2 é 4, não adianta. Mas enfim, e aí você fala que o Alfredo caiu, né, no seu verde. O que você chama de cair no seu verde, assim? Eu fui perguntando para ele o que ele fazia, quem que ele estava vendendo o curso, se ele estava, como é que era isso, tal, para tentar ele me explicar, entende? Porque a Karen comprou para poder me lançar. O objetivo dela, eu era para ser o expert, né? Botar você para trabalhar. Ele é um ótimo professor. Tinha pouca coisa para fazer? Então um pouquinho. E o Alfredo foi me falando, tal, e aquilo foi me convencendo um pouco, entende? Já deixei de ter aquela imagem assim de que era tão 171. Mas eu falei assim, ainda vamos pisandinho em ovos, né? E nisso a gente acabou fazendo uma parceria e ele já conhecia que é a nossa expert agora no momento, que também, por um acaso, era professora da Karen, né? E resolvemos fazer um semente. Que foi em setembro, dia 1º. Entendi. Mas nós não tínhamos ido no ao vivo ainda? Não tinha. O ao vivo foi em novembro, né? Tá. Foi mais ou menos aí que as nossas histórias mais ou menos se cruzaram, na verdade. Porque aí, vou dizer, chegar até essa história, porque é aí que nós entramos os três juntos. Eu, em 2018, por aí, na verdade, um cara me chamou e disse assim, cara, veja essa pessoa aqui que dá para você faturar em 7 dias o que você fatura em 1 ano, não sei o quê, e pá, me mostrou, e eu olhei. Só que eu já tinha visto algumas pessoas que tinham ido em algumas palestras tuas, né? Até em Curitiba, tal. Eu vi que um pessoal foi, eu falei, cara, mas quem que é essa pessoa? E aí eu comecei a ver. E quando eu conheci o Fórmula, cara, eu tinha uma namorada na época, ela falou assim, você vai ficar doente. O que você tá fazendo? A alemã é ela? Não, pior que não é. Ô, Érico. Ela falou, mas você está doente, não pode. Você não para mais agora não vai mais ter mais tempo para mim, não sei o que e tal. E eu falei assim, não, mas um dia você vai ver que o negócio vai virar. Eu falei assim, e daí comecei a assistir e tal. Nossa, eu zerei assim o Fórmula, de cabo a rabo naquela primeira vez. E aí eu pensava, putz, o que eu vou lançar? E aí eu tinha uma amiga que trabalha com fotografia, convidei ela, conversei, fizemos um curso e tal, e aí que começou a história com o Anderson, porque daí eles começaram a ver que eu tava fazendo isso, e aí eu comecei a ia lá eles têm um sushi, eu ia lá, fazia foto e tal, o Anderson chegava do meu lado, e aí, o que você tá fazendo lá?
Daí eu falava, não, então, cara, veja bem, você tem que começar a fazer assim, porque você faz desse jeito, tal, e tal você ensinar não sei o que, tal, e começar a falar assim, mas tipo, meio que eu jogando por cima e ele me pescando, mas eu não sabia que ele tava me pescando assim, me jogando esse verde. E aí, na época, eu era meio, sabe o Július do Todo Mundo Odeia o Chris, assim? Eu Que fazia de não, sei tudo. não. O que que é Todo Mundo Odeia o Chris? É que tem uma série lá que tem o Július, que tem 10 mil serviços assim ao mesmo tempo. Então eu trabalhava numa faculdade, eu trabalhava numa TV e ainda fazia os bicos por fora. Então, tipo assim, era louco o negócio. E aí foi legal porque aí depois, com tanta conversa, eu um dia tava passando na frente de um café que eles têm, Café Central, em União da Vitória. E aí eu passando na frente, eu falei, cara, eu tava pensando assim, Naquele dia. naquele dia eu pensando, putz, onde que eu vou almoçar? Mas eu não ia lá, porque eu achava meio caro, na verdade. Eu falava assim, não, é muito caro pra mim naquela época. Eu falei assim, Bistrô. não dá pra me comer aí, não. Falei assim, mas eu pensei, não, eu vou chegar aí, né? Porque já que eu faço o serviço pra eles, eu também vou lá, né, comendo onde que eles servem lá. Beleza, cheguei lá, aí chegou primeiro a Karen, depois chegou o Andy, e começaram a conversar, puxar conversa. Aí teve uma coisa que aconteceu, foi assim, ó. A Karen me olhou e perguntou bem assim, tá, mas o que você precisa para fazer um lançamento? O que você precisa agora para você ficar só com a cabeça em lançamento? Eu falei, bem, eu tenho que largar esse trabalho, eu tenho que largar isso, eu tenho que largar isso. Daí ela bem assim, tá, e quanto você precisa? Eu falei, tanto. Ela falou, então, vai lá e peça a conta agora e vem trabalhar com nós amanhã. Eu olhei assim, caraca, tipo, como assim? Eu peguei, dei a mão, fui lá, cheguei no meu trabalho na TV que eu trabalhava na época. Dei a mão, falei, cheguei lá, tava esperando a mulher do RH assim, ó, tipo, sentada como se fosse patrão já. Aí eu cheguei pra ela e falei, olha, amanhã eu já não venho mais, vou ter que sair. Ela, como assim? Você saiu pra almoçar, tá vindo pedir a conta? Falei, realmente, eu tenho que fazer um negócio amanhã e eu não posso mais. Aí, beleza, saí de lá e fui trabalhar com eles. E aí começou, essa mesma expert que a gente começou lançando, eu na época comecei a fazer algumas gravações para ela, que ela participava de uns cursos online e ela precisava gravar as receitas e eu gravava ela. Mas na época a ideia mesmo era lançar o Andy e a gente começou a pensar em tal, no produto e tal. E daí que AutoCAD, é, projetos. e daí a Karen vem assim, porque a Karen tem um feeling assim, tipo, que ela olha pro negócio e meio que já sabe que aquele negócio vai dar certo, assim. E aí Tipo, foi, o falou, Foma. exato. E o Andy pode falar o que quiser, pelo que eu tô vendo aí, ó. Quando a Karen bota na cabeça, não tem alemão que tira. Não tem. É que ela tem um pouco de alemão também, por isso. Mas é um pouquinho diferente, um pouquinho diferente. Tô vendo. Aí a Karen falou da nossa expert, a Thaís Borman, que é a rainha das bolachas. Mas na época a gente pensou. Daí ela chegou e falou: viu, por que você não conversa lá com a Thaís? Aí eu começava a ir lá gravar e eu começava a pescar. Daí eu comecei a pescar a Thaís. Chegava lá e dizia: viu, tem como ensinar esse negócio aqui? Daí eu lembro que ela falava meio assim: ah, não, isso daqui é meio difícil. Daí até o marido dela chegava: não, porque às vezes tem que pegar na mão da pessoa para fazer, nos detalhes, não sei o quê. Falei, tá, mas não tem como é que vai ensinar esse negócio aí e tal? E tentava, daí foi, até que a gente conversou com ela e a gente fechou essa primeira parceria e em setembro a gente fez o nosso primeiro semente, tipo, né, com a fórmula lá. E aí que nós, vamos dizer, fechou a nosso... Com Foma e com a rainha das bolachas. Exatamente. O nosso quarteto fantástico. Daí fechou o nosso quarteto fantástico. Era o trio imparável, agora virou o quarteto. Quarteto fantástico. Aí fez o semente, como é que foi o semente? Como é que... No semente a gente vendeu 12 cursos e faturou 13 mil. Né? 13 mil do 126 e 28 centavos, como você gosta, 2 centavos. Adoro centavos. O pessoal achar que a gente... Sabe o que foi mais engraçado desse? É que no último dia, tipo, a gente, né, fazendo bem certinho o que o Fórmula manda. Daí no último dia de lançamento, a gente falou bem assim, ó, tipo, meia-noite nós vamos fechar. E aí a minha mãe tava aqui em casa e ela tava no celular quando eu cheguei em casa. Cheguei depois de uma live que nós tínhamos feito com a Thaís. E ela tava olhando pro celular e eu acho que ela pensou assim, meu Deus, eu vou ter que ajudar esse piá. Eu vou ter que dar um jeito, vou comprar o curso para tentar dar um incentivo para ele.
E daí, ela aqui na minha frente, acho que chegou 11h50, e minha mãe é super indecisa. Era 11h50, ela comprou o produto para ela, e hoje ela faz bolacha. Foi uma das primeiras alunas também. Que massa, cara. Mãe é mãe, né? Mãe é mãe. Uhum. E que massa, porque por mais louco que isso parecia, ela foi lá e Acreditou. acreditou. E Te ajudou a daí, acreditar. Mas e daí? Conta a partir daí. Eu quero saber qual a próxima decisão da Karen. Eu tô sabendo que... então, aí olha A só que saga- louco. A saga do nome, não gostou da saga do nome? Não, teve a saga do nome. Isso aí era uma loucura. Eu Essa adoro aqui o não sossegou nome. enquanto não, tem que pôr um nome, tem que pôr um nome, tem que pôr um nome, tem que pôr um nome. Eu falei, mas o Érico já falou que qualquer nome vai, vamos embora. Não, porque tem que ser um nome, porque tem que ser um nome. E foi até que ela conseguiu qual nome? MBS. A gente fez juntos, né? Mas tinha que ter um método, né? Tinha que ter o nome do método. Daí ficou Minha Bolacha de Sucesso. Minha Bolacha de Sucesso, MBS. Agora que já satisfez a saga do nome da Karen, como é que foi a partir daí desse? Não, agora que foi- você já tinha um semente e um nome. Deixa eu te contar a loucura que a gente fez com esse cara, com o Alfredo. Então, a Karen simplesmente chegou um dia para mim e falou assim, amor, comprei as entradas do FL ao vivo para você. Cheguei assim, E porque pro eu não Alfredo. não posso ser diferente. E se né? você não for, eu vou. E eu ainda tava naquele meio cético, sabe? Ainda tava naquele, Ele não se sabe? envolvia muito. Eu não tava envolvido, assim, sabe? Eu tava Comprei. gravando as aulas e tal. Comprei. Ela já sabe o cliente, conhece o cliente que tem. Comprei e já te falando, se você não for, eu vou. Basicamente isso. Só que o Alfredo não sabia. Olha só. Ninguém E na sabe. noite anterior, nós íamos sair de manhã cedo, porque nós moramos no interior do Paraná. Nós teríamos que ir de carro até Curitiba, que dá 3h30, pegar o voo para São Paulo. E na noite anterior, o voo era às 10 da manhã, pra você ter uma ideia. Então a gente tinha que sair daqui umas 5 da manhã, daqui da nossa cidade, União da Vitória. A gente ligou para ele, era quase meia-noite. Alfredo, mas bem sério. Alfredo, seguinte, preciso que você venha aqui no sushi, porque nós temos um assunto muito importante para conversar com você. Ele, não, como assim? Você Não, chama não. o cara meia-noite assim? pra conversar Eu falei, diretamente. Eu falei, cara, dê um jeito, venha agora, porque o negócio é importante, deu merda aqui, preciso que você venha aqui. O cara saiu, acho que tava na festa da mulher, que ele tava fazendo fotografia, pegou o carro da mulher da fotografia. Saiu que nem um louco, chegou lá no sushi branco, o cara tava branco, Érico. Pô, Aí a gente sentou numa mesinha assim, eu e a Karen, e ele na frente, peguei e dei um papel pra ele e falei, olha isso daí, cara. Ele, quando abriu, eu só falei, não lembro se você chorou, o que você fez. Eu só falei, cara, vai pra casa, arrume tuas malas e vamos. Mas, cara, e minha filha? Eu falei, cara, deu um jeito. A passagem tá comprada, a entrada tá comprada, 5 horas da manhã a gente tá indo. Era 00:30 isso, Érico. nossa. Esse cara saiu que nem um foguete. Nossa, imagino que, como você não deu notícia, ele podia estar esperando uma notícia horrível. Deixa o Alfredo conta, Alfredo. Deixa o Alfredo conta agora. Qual Foi muito louco. Eu sabia que ia rolar o FL ao vivo aquela semana e tal. E o desejo era de estar no FL ao vivo, né? E daí, quando me chamaram assim, eu fiquei pensando, mas e eles não respondiam tal? Eu fiquei, mas que coisa, o que aconteceu? Comecei a imaginar várias coisas, qual o cenário, o pior cenário. Aí cheguei lá, quando eles me apresentaram aquele papel, eu lembro que estava escrito, mas bem miudinho, assim, as letras do Bem-vindo ao FL, acho que tá, o FL ao vivo, ou você vai no FL ao vivo, uma coisa assim. Aí quando eu olhei assim, eu cheguei mais perto assim para olhar, daí que eu vi, poxa, não acredito que é isso vai mesmo. rolar. Vai rolar. E para quem está me assistindo agora e não sabe o que é o FL ao vivo, é como eu chamava antes o Mundo FL, que vai começar sexta-feira agora, sexta, sábado, domingo. É isso que vai acontecer. Na época eu já chamei de muita coisa. FL ao vivo, C78, 456 e todos os outros números. Enfim, eu resolvi chamar de menos número e mais nome. Mas esse evento de 3 dias que vai começar sexta-feira. Bom, e aí, 5 horas da manhã, vocês foram mesmo?
Fomos, daí cara, eu tive que emprestar uma mala, que eu não tinha nem mala, nada, eu não sabia nem como, nunca tinha pego avião na minha vida, assim, eu não sabia nada. Daí eu, vou ter que ir atrás disso aqui, fui, daí peguei e liguei pra minha mãe, que mora em outra cidade, e falei, mãe, eu tô indo pra São Paulo amanhã. Ela, como assim? Eu falei, não, tem que ir lá, tal, tem um evento assim. Você pode vir, eu vou deixar minha filha no colégio, você passa a pegar ela no final, você vem daí. Mas conta o detalhe da onde que tua mãe mora. Minha mãe mora em Caçador, tipo, fica uma hora e pouco daqui da nossa cidade, assim. Onde ela mora? Ela mora uma hora e pouco, assim, daqui da cidade. Como é que chama a cidade? Caçador. Santa Catarina. Caçador, Santa Cara, Catarina. essa cidade de Santa Catarina tem uns nomes muito loucos. União do quê? Que vocês Da moram? Vitória. Da União Vitória. da Vitória e da Porto Vitória. União, aqui é divisa de estado. Porra, aí tem a mãe mora em Caçador. Tem Tirei a mãe dela. Riacho Queimado. É um nome muito louco dessas cidades, assim. Mas enfim. Tem o Não E Me aí só- Toque também, o nome da cidade. Hein? Toque. Não Me Toque. Não me toque. Essa eu não sabia também. Esses dias eu estava numa live e apareceu o nome da cidade, Não Me Toque. Ah, tá. Nossa senhora. Mas Aí- enfim. E aí vocês foram, né? Sua mãe pulou É, na granada. Exatamente. Aí foi engraçado. Aí eu fiz todo esse esquema aí e tal. Minha mãe veio de lá, tal, deu tudo certo. No final das contas, deu tudo certo. Aí, mas o mais engraçado é assim, ó, que o cara que tava mais cético, o cara que tava mais assim, tipo, vamos lá, né? Foi o cara mais louco durante esse evento aí. Ah! Yes! A chave, o alemão. Yes! Então, eu vou Conta contar essa essa outra história. historinha. Eu sou o cara das histórias, né? Porque eu era o cara cético, né? Total. Então, chegamos lá, tal, foi o primeiro dia da FL, foi bem legal, tinha acho que 8.000 pessoas, né? Aquele FL, acho que tinha, Meu né? Deus. Presentes. Era muita Presentes. Foi Presentes. bem. 8.000 Presentes, isso tantos. mesmo. Era uma loucura aquilo lá. E não era tipo 8.000, não, numa sala só, todo mundo Numa lá. sala só. Devia ter mais gente, não sei quantos habitantes tem a União da Vitória, mas Tem 100.000. devia ter mais gente que não me Quase toque. 10%. Aham. Ele não Era- estava acreditando, ele não estava acreditando Não, naquilo. quase 10%. E eu tava bem quietinha, eu não falei nada. Aí rolou o FL, o primeiro dia tal, e você ali jogando os gatilhos. Você ali jogando os gatilhos. Você fazendo pitch de venda, né? Bem ligeiro, né? Meu Deus. E eu tava- ali, tá, legal, tal. Pô, gostei, palestra, tudo ótimo. Pô, muito ensinamento tal. Aí, no segundo dia, você abriu um insider, né? Fez todo o pitch de venda, abriu o insider e tal. Eu olhei para essa daqui, olhei para aquele ali. Ele só ali, eu falei assim, eu vou lá comprar essa porra. Não, mas como É assim? aquele Você meme, não, né? Como assim? Você não... Falei, nós vamos pegar a preta. Eu vou comprar isso daí e nós vamos pegar a preta. Não, mas não... Dá licença, levantei, falei, vamos lá atrás. Eu fui chorando, porque eu Ela não foi tava chorando, entendendo. porque ela queria, mas não queria, entende? Tipo assim, Nossa. o Alfredo ainda não. O Alfredo não ia entrar nesse ainda, né? Ainda. A gente foi em vai, dupla. e não vai, e vai, não vai. Eu falei, vamos lá atrás. Cheguei, e eu já tinha passado o visto do preço. Cheguei lá atrás e falei, moça, pode fazer aqui pra mim. Dona, mas meu Deus, amor, Eu é quase um chorando, carro zero. eu chorando, porque ele não acreditava. Daí levantou lá. Eu vai, eu confidei. Conta o que você fez. Daí, Aí eu falei assim, amor, vai dar certo. Eu acredito agora, não é? Ele não é mais um 71. Eu acredito nesse olho dos olhos pro ganhado, vamos embora. daí ele colocou, quando ele pegou lá assim, eu não tava acreditando, porque eu tava certa que daí ele começaria a acreditar no que eu gostaria de fazer, entende? Porque é difícil cada um olhar para um lado, né? Não tem como um casal assim ser tão opostos, né? Então eu já não tava mais conseguindo que Não tinha mais eu argumento. não tinha mais argumento, tinha que ser ali para ele sentir na pele aquilo que eu já tava sentindo, sabe? Que eu já tinha experienciado, visto tudo. Ela Aí- precisava de depoimentos. Isso, de provas. Aí, enfim, quando ele viu tudo aquilo, assim, para mim foi muito bom.
porque eu já não estava mais conseguindo, eu fico até emocionada de falar, eu não estava mais conseguindo, que eu queria que ele acreditasse no que eu estava acreditando, sabe? E eu estava acreditando que antes de ter a Thaís, a Rainha das Bolachas, eu queria lançar ele, e ele não estava na mesma vibe, né? Então, assim, ou você vai querer ir para o mesmo rumo, ou hoje ia ficar bem complicado. Eu falei, então minha última cartada vai ser esse evento ao vivo, e no fim... O Érico tem que convencer ele. Eu pensei, eu fui quietinha a viagem inteira, eu não falei nada, não falei, olha isso, veja, nada. Daí ele começou a ver o pessoal com as fitas diferentes e as cores e tudo, e ele ficou interessado e foi perguntar. Na hora que abriu o Insider, ele foi lá e colocou a fita em mim, assim, eu assim, meu Deus, não era nem pelo ir, é por ele acreditar, Mas entende? deixa eu falar como que eu fiz. Eu fiz exatamente assim. Coloquei a fita e falei, eu confio em você. Foi isso. E dali a gente chorou junto e se emocionou e já pensou no como que ia pagar tudo aquilo. Eu ainda acho, e isso é um achismo, é só uma opinião, mas eu ainda acho que num casal, a gente sempre fala de diamantes, carro, casa, roupa, aqueles presentes que a gente pensa no dia dos namorados, no dia do dia a dia, do aniversário, o que eu vou comprar para o meu marido no Natal, sei lá o quê. Eu acho que o presente maior é um eu confio em você. Uhum. Eu acho que é um dos que tocam muito. Quando ele vê uma loucura dessa e fala assim, eu confio em você. Tanto de um homem para uma mulher, quanto da mulher para um homem. A gente passa a vida inteira esperando esse presente. E aí a pessoa vai lá e dá um anel, um carro. Eu não sei se é carro, mas enfim. Outros presentes. Aí eu confio em você. É muito louco isso. Eu dei um crachá e uma mochila para ela. E o squeeze. Ele chegou perto de mim, assim, ó, com a mochilinha, assim, falou bem assim, olha que é o que eu ganhei. Daí eu falei bem assim, caraca, nunca vi uma mochila tão cara. Aí ele veio assim, não é pela mochila, é a squeeze que veio junto dele. Ele me mostrou a squeeze. Ai, eu amei, eu tava tão feliz, meu Deus, você não tem noção, Érico, o sentimento que eu tive, assim, eu tremo, assim, de falar, porque eu fiquei bem emocionada, assim, sabe, porque eu fiz uma mudança, né, a gente tem 6 negócios físicos, né, tipo, não que a gente é um casal que empreende mesmo, a gente tem um quarteto fantástico, mas a gente abriu a nossa visão de mundo, sabe, tipo, outros cenários, outras coisas na vida, eu gosto de aprender, então isso foi bem gratificante para mim, assim, porque eu estava muito tempo tentando que ele acreditasse, né? Então, assim, para mim o evento foi algo assim massa, inesquecível para mim. E aí agora vocês estão no Insider, como é que acontece a partir daí? Então, esse foi em 2019, né? A gente entrou no Insider 2019 para 20, né? Isso. Você entrou em 2019, mas o programa era em 2020, né? Porque era no final do ano. Isso mesmo. E ali começou o crescimento. Isso a gente ainda estava um pouco, assim, começando a seguir, né? Tudo e seguir. Até porque eu não tinha estudado Fórmula ainda. Porque, como eu falei, eu estava cético. Eu estava assim, tipo, entende? Eu lembro bem que a gente foi lá no almoço com você, lá, tal. Cara, foi uma coisa muito louca, porque sentou uma pessoa do meu lado, se essa pessoa estiver vendo aí a live, tá? Ela vai lembrar, mas ela estava sentada do meu lado, daí ela olhou bem assim, qual que é o teu nicho? Daí eu falei, confeitaria, tal, né? E o teu? O meu é como conversar com animais. Eu falei, cara... Esse mundo é muito louco. Ele não estava entendendo nada. Daí do outro lado da batataria, né? Batataria. Meu Deus, isso é loucura, cara. Já pensou se a Karen estivesse do lado, como conversar? Eu sei conversar com animais, eu converso com anjo o tempo inteiro. Eu já devo ser faixa preta. Descobri como é que conversa com anjo. Você compra e depois avisa. Que louco, cara. Que louco. Foi muito louco aquilo. Como muito conversar com animais, que massa. É um mundo paralelo mesmo. Só que é um mundo paralelo que tá tudo convergindo a ele, né? Então, tipo,
Lá atrás era paralelo, hoje já não sei mais se é paralelo, ele é... O que realmente ele é? Ou é né? o novo normal, né? Ou é o novo normal, realmente, né? E, cara, dali comecei a estudar. O Alfredo também, novamente, ele já tinha estudado, estudou de novo. A Karen estudou de novo. E a gente foi seguindo a fórmula, claro. E com um jeitinho com a Thaís, né? Porque, tipo assim, do nada a gente... Vamos fazer isso, vamos isso, E daí tem desafio. veio os desafios, cara, aqueles desafios eram maravilhosos, são, né? Mas a Ainda gente, até tipo, hoje, né? foi disruptivo, né? Porque a gente não tinha esses desafios. A gente ia, né? A gente estava indo ainda aos poucos, né? Porque a gente não tinha os desafios, nada para seguir do Fórmula. A gente fazia até os Frankenstein no meio. Isso, daí quando a gente começou a fazer os desafios, a gente sentou com ela, né? A gente sempre foi muito transparente em tudo, né? A gente sentou e falou, ó, Thaís, é assim, você topa? Daí ela, topo, daí a gente começou, entende? Porque senão não podia jogar assim, ai, faz isso. Porque senão a gente não ia ser parceiros de verdade, né? A gente ia simplesmente jogar, faz isso e tal. Então, como a gente estava começando junto com ela, então a gente foi construindo junto, sabe? Então, assim, isso que foi pra gente muito bom, porque a gente não saiu assim, louco. A gente respirou e foi construindo, entende? Aí, quando ela recebeu o desafio, ela topou, aí que a gente foi conseguindo fluir para seguir o que tinha que seguir, né? Confiar no processo e fazer. E aí? Foi funcionando? Foi, aos pouquinhos foi funcionando. Né? Então, a gente começou fazendo novamente um semente, porque a gente quis refazer, porque a gente refez o produto, a gente começou um outro produto, que é o produto que a gente está até agora, né, até hoje. E nesse semente desse novo produto, a gente já bateu 24 mil, 23.915,25 centavos. Dia 14 de fevereiro. Dia 14 de fevereiro. De 2020. 2020. Eu falo isso porque é muito louco, né? A gente vai chegar numa faixa preta daqui a pouco, mas como é que a vida transforma em um ano? É uma escala, né? E é constância, é acreditar, como fala, o faixa preta era um faixa branca, né? Então não tem... Para você chegar, você tem que acreditar e ir atrás e fazer. Não tem como. Arregaçar as mangas e vai. E como a gente muda, né? Tipo, não tem como explicar como esse um ano transformou a gente, assim, até como a gente acredita na gente mesmo, entende? Como a gente é capaz, né? Porque, olha, veja bem, dia 30 de março foi logo depois do nosso probleminha aí, né? Do Covid, que acabou fechando tudo e pandemia, loucura. E vocês que tinham um restaurante de sushi não estavam vendo isso? Meu, nós temos sushi, cafeteria. Temos 3 restaurantes e 3 franquia e os restaurantes fechados, franquia fechada. Era Páscoa, loja, nós temos 3 lojas de chocolate. Foi uma loucura, tinha que fechar, entende? Cara, foi muito louco para nós. E eu lembro que foi dia 16 que tudo fechou aqui. 16 de março, porque dia 15 de março nós estávamos em Bombinhas, em Santa Catarina. Você conhece bem, né, Érico? Era meu aniversário, fechou tudo no outro dia. Era aniversário dela e fechou tudo. E eu falei, amor, temos que ir embora, porque o negócio pegou. E pegamos o carro, se mandamos para cá. E já dia 30 nós já tínhamos um lançamento, nós estávamos era o primeiro interno nosso. Nós estávamos em captação. Não, já estava em CPL já. Já estava em CPL. E daí a gente vendeu 19 cursos. Porque a gente chegou numa segunda-feira, a CPL era dia 16, na segunda-feira. E nós vendemos daí 19 cursos, batemos 20.807,08. Para uma loucura de início de pandemia, primeira semana, nossa, falamos graças a Deus, né? Com tudo fechando. Mas a gente não tinha seguido tudo ainda. Ainda não tinha feito 100% do FL. Acho que não tinha feito 50%, 60%. Ainda era um Frankenstein.
E foi legal porque. Foi legal não, né? Foi louco mesmo, né? Porque aquela época eu tava aqui, né, na cidade, e aí depois, assim, no final do dia, era noite já, a gente reuniu um pessoal, né? Tipo, acho que era mais 2 pessoas que estavam trabalhando com nós já naquela época lá. Aí a gente se reuniu no escritório e o que vamos fazer? O que vamos fazer? Primeiro para salvar as empresas físicas, né? Porque como é que ia vender Abrir. sem abrir o negócio e tal? Aí, Mais de 30 funcionários. se a gente não tivesse o conhecimento que a gente tinha no Fórmula, talvez a gente estaria muito despreparado naquela época. Mas o que a gente sabia do Fórmula ajudou a gente a sair muito na frente de outras pessoas que pararam naquela época. Nossa, as nossas empresas decolaram o delivery. Tipo, Nossa. total. E aí a gente, sabe, a gente começou daí conhecer o Pedro Sobral, começou a entrar, conhecer né, o tráfego e tal. E eu lembro que na época até eu começava até a postar lá uns negócios que vinha propaganda até de delivery de São Paulo, dizendo que a entrega era grátis e tal. Daí eu falei, cara, vejo como os caras estão despreparados para esse momento, né? Os caras não sabem o que estão fazendo, né? E nós começamos. Eu lembro que eu tinha um Celta. E aí acabava durante o dia o trabalho no escritório, de noite eu fui uns 2, 3 noites, eu ia pros restaurantes e fazia entrega. Aí chegava lá e Todo mundo ajudando. todo mundo ajudando para nós poder vencer o tanto de entrega que teve na época, assim, por causa do conhecimento que a gente tinha do Fórmula. Fez muita diferença, assim, sabe? E aí que começou daí vem o desafio, né? Vem o primeiro desafio. Isso. E eu Aí- lembro de um vídeo que você gravou e colocou lá daí do Insider, que você falava bem assim que o momento difícil estava chegando, mas que você não ia abandonar a gente naquela época. E que daí ia fazer esse desafio com a gente e que a gente ia fazer junto. E aí a gente falou, cara, é esse o caminho, nós vamos. Nem que nós tenhamos que um dia esfregar na cara dele e dizer assim, viu, não funcionou nada que você passou para nós. Mas só que bem diferente do que a gente, né, disso, aconteceu que aí que começou a vir os resultados maiores, né? Well, E foi dia 30/4, a gente bateu 85.546,06. Quase ali no 6 em 7, né? E daí, dia 6/7, veio o nosso 6 em 7. Que foi 241.840,64 centavos. Um 6 em 7 para ninguém botar defeito, né? Para ninguém duvidar do que foi feito. Nem eu. Nem você. Nem ele, Érico. eu olhava Nem aquele ele. número quando bateu 6 e 7, assim, nós fizemos no primeiro dia já, assim. Eu lembro que eles estavam no meu lado, assim, quando eu vi que virou, que deu 100 mil. Tipo, eu parei, eu não sabia o que falar, não sabia o que eu fazia, porque aquilo dali estava muito distante. Há um ano atrás, nem um ano atrás, há 6 meses atrás, aquilo dali parecia ser impossível. E há 6 meses depois, a gente estava ali festejando o nosso primeiro 6 em 7. Nossa. E aí, como é que foi? Como é que vocês fecharam aquele ano de 2020? O ano 2020 a gente fechou em 1.016.000 reais. Isso só com bolacha. Com bolacha. O mais engraçado que tem, assim, é que nossa, eu sentei do lado de uma mulher na forma de orçamento, e qual que é o seu nicho? E ela vira pra mim, eu converso com animais. E ela falou assim, e o seu? Bolacha. E ela deve falar, cara, imagina ela chegando, cara... Que pra gente, nosso nicho é sempre normal, né? Mas ninguém acha que no nicho dos outros que é estranho, né? Pô, bolacha, ensinar a fazer bolacha. Te dá umas bolachas na cara pra você acordar. Mas que louco, né? Mais de 1 milhão. E aí foi 2021 e imagino que a coisa começou a acontecer. Por isso que a gente tá fazendo isso. Como é que foi 2021 pra vocês até agora? Mas 2020, daí o que aconteceu? Chegamos no evento no Insider. Aí eu entrei junto com eles. E é aquela coisa. Ele não queria entrar. Eles falaram que daí eu ia ficar sozinha, Érico. Porque daí eles estavam. Daí eu falei, meus seus safados. Não. Vai entrar os 3. Vai entrar os 3, porque vocês têm que se comprometer lá, olhar a comunidade, ver tudo e tá junto. Vocês têm nada. Como assim? Não. Aí vai se comprometer os 3, ou vai ou racha. É que o Insider
faz você se comprometer mais, né? Você vai lá, tem os desafios, você acaba se comprometendo mais. Você acaba... E tem vocês que puxam a gente um monte, né? Vamos falar bem a verdade, né? Vocês puxam E a gente um monte. Você, Érico, fala que se você quer ir rápido, você tem que ir com outra pessoa, né? Você tem que ir acompanhado, né? Aí, imagina em 3, então a gente juntou a força de 3 aí nessa daí. Pensando, não, se vamos entrar em 1 ou vai entrar 2, então vamos entrar em 3, para nós ir mais longe ainda. E foi isso que aconteceu. Comprometimento, né? Comprometimento acima de tudo. E de novo, a Karen teve a visão, hein? Puxou nossa orelha. Puxou nossa orelha, pra variar. Botou nos trilhos. E como é que foi 2021, então? Cara, 2021 a gente falou, tem que pegar a preta, não adianta, é o nosso objetivo esse ano, vamos pegar essa preta, vamos até o final, vamos dar o nosso couro. Literalmente. E seguir o processo, né, Érico? Seguir o que tem que fazer, o que tem que ser feito, né? Aí veio os debriefing, veio o pessoal das faixas preta fazer o nosso debriefing e falar o que a gente precisava melhorar. E isso foi ajudando, foi fazendo a gente ter mais visão do que a gente precisava fazer. Porque a gente ainda era, vou falar bem a verdade, a gente ainda era muito bobinho, entende? Queria mudar toda hora. Você chegou a fazer com a gente um debriefing e falou, não mudem. A gente foi lá e mudou. Seu cara fala pra gente por que a gente tem que mudar, né? Mas é igual você fala, um faixa marrom, né? Fica procurando coisa, a gente procurar não, mas então adolescente, né? A gente podia ali, podia aqui. E daí quando a gente firmou numa ideia e a gente... É porque tem alguém aqui que não vai te contar, né? Que ele não vai contar. Mas toda manhã caminha com você, né? É o viciado em podcast, 100 e pouco já. Nossa. E hoje... Faixa preta na veia toda manhã. Toda manhã. Ele te ouve, ele ainda chega... não enjoei da tua voz. Ainda não. Ele chega de manhã, cara, amor, olha, deixa eu te falar isso. Olha o que ele disse. Olha o que ele disse, ele fala, sabe? Então, assim, a gente pegou trânsito na última viagem, o que ele ligou? Podcast, porque ele não foi caminhar. Então, ele tá viciado no podcast. Cada podcast, ele vira uma chave. Ele foi virando uma chave, e foi virando uma chave, e foi virando uma chave, sabe? Então, olha... O cético. E, assim, foi totalmente, fez toda a diferença ouvir quem tá no campo de batalha, entende? Abrir e ouvir com o coração, que as pessoas dizem, não, a gente, tô ouvindo aqui. Não, é ouvir mesmo, sabe? Tipo, eu era assim, eu fiz aquilo, porque a gente erra, né? A gente, não, por vários motivos, e a gente vive errando e acertando. Então, assim, a razão de ter esse podcast e hoje, né, fazer parte disso, que é outra coisa que é muito gratificante, é que as experiências das outras pessoas também te engrandecem, né? Porque isso foi moldando e ajudando a gente a ter um pouco mais de maturidade e entender que era aquela ideia que a gente tinha que seguir. Se deu certo, segue aquilo. Deu certo, segue aquilo. Masteriza agora. Isso. Masteriza agora para ficar melhor naquilo, né? E não comece a inventar moda. Só segue a fórmula. Foi legal. Faz o feijão com arroz bem feito. Foi legal que num dos debriefing que a gente teve, dos lançamentos que a gente teve, que a gente tava meio que errando, a gente mudava demais e tal. E chegou num debriefing que eu lembro que o Faixa Preta falava bem assim, tipo, por que vocês estão mudando aqui? Por que vocês fizeram isso? Por quê? Não sei o que e tal. E nós fomos só assim, tipo, meu Deus, o que eles estão fazendo? Eles são muito moleque nesse negócio aqui. E aí a orelha já tava desse tamanho. Assim, a orelha, nós chegamos, eu assisti em casa, eles assistiram na casa deles, quando nós olhamos um pro outro, assim, o que a gente tá fazendo? Por que a gente não tá escutando esses caras aí? Aí a gente mudou, começou a fazer exatamente o que o cara mandou. E aí que nós chegamos na faixa preta. Realmente, o faixa marrom é aquele adolescente lá que tá duvidando e quer mudar tudo, mas quando coloca na cabeça coloca na cintura a faixa preta, e até a gente comprou a faixa pretas antes, a gente já tinha como um símbolo, a gente vai pegar essa faixa preta. E a gente tem lá no escritório, tem lá, cada um tem a sua faixa.
E a gente ainda vai pegar e vai fazer uma foto lá para colocar. Agora no Plat, a gente vai colocar uma foto nossa com a faixa preta que a gente tanto queria. E a gente pegou e colocou realmente essa mentalidade e daí o jogo virou. E aí os nossos lançamentos que estavam, parece que estavam estagnados, a gente começou de novo. E aí foi aquele foguete que começou a subir e a gente hoje em dia dá para ver pelo sorriso aí dos 3. E dos 4, né? Agora no Plat. Mais de 2 milhões de faturamento, quase que dobrar, né? Tecnicamente. Comparado que vocês já estavam com 1 milhão, então não era um dobrar fácil, né? E o mais legal que eu vejo de observar vocês é que de cara eu vejo que vocês trabalharam duro a vida inteira. O Alfredo com 3 empregos, vocês com sei quantas, 6 empresas, 2 franquias, empresa de verdade, com estoque, comida. Tem empresa que é até de sushi, o estoque é até tão perecível, empresa raiz, empreendedor raiz. 400 mil em uma loja de ovos de chocolate e a loja fechada. E os funcionários, né? 30 funcionários e aluguel eventualmente, e o bicho acontecendo. Então, assim, pensa nisso. Então eu vejo que o trabalho era duro. E já sempre foi, nunca deixou de ser. Isso já era antes. Mas o que eu acho massa é que tudo começou com um chamado. E assim, por você, cara, parabéns pela visão e pela coragem, porque você meio que comprou uma briga. Se eu fosse um 7-1 e se você tivesse jogado seu marido no 7-1, ele ia te jogar isso na sua cara por um bom tempo. Eu não sei se pro resto da vida, mas homem é arqueólogo. A maioria dos arqueólogos são homens, não é à toa, porque a gente tem uma habilidade natural de desenterrar o passado. Entendeu? É tipo, a gente desenterra mesmo. Então, assim, quando você chamou ele para fazer aquilo, do jeito que você chamou, fazendo, comprando, falando e acontecendo, você estava assumindo um risco, né? Você estava botando o seu na reta, no seu relacionamento. Então, cara, parabéns para você. Alfredo, cara, a pessoa chamou, né? A Karen te chamou 2 vezes, né? Uma para larga o que você tem, vem trabalhar com a gente. E você foi na primeira, tipo, da outra, da meia-noite. Sabe-se lá o que você pensou no processo. Mas é que, Érico, eu tenho que agradecer. Foi, né? Não, segura aí, porque você foi filho, cara. Minha mãe, na outra cidade. Caçador, o nome da cidade da mulher. E aí ela vai pra lá pegar o seu filho que já tava na escola. Imagina se não der certo. Eu que sou pai, sei como é que a coisa é. E se acontecer alguma coisa com o filho, se for culpa minha, se isso acontecer, que minha mãe vai ficar pra mim. Tipo, cara, trocentas coisas que tinham que ser organizadas, você fez o que tivesse que ser feito. Você fez o que tinha que ser feito, você foi chamado. E Andy, você, cara, quando os 2 estavam chamando, você também botou na reta. Eu descobri como é que funciona a vida desse casal. A vida do casal é o seguinte, já decidi, toma aqui, agora a gente vai. É o casal jogador de chapéu. Ela jogou o chapéu do outro lado do muro, mas quando chegou na hora de você fazer uma decisão crítica, quando eles estavam indecisos, titubeando, com medo, com receio, procrastinando, sabe-se lá o que estava passando na cabeça de vocês quando veio uma oferta de, sei lá, 50 mil reais ou mais para fazer, você foi lá e fez e assumiu também. Cara, você assumiu, botou jogou no peito. Jogou no peito e falou assim, eu confio em você. E que não é fácil falar isso. Não quando 50 mil reais está em jogo. E o mais legal disso tudo é que a gente planta, a gente colhe. Mal sabiam vocês que a pandemia ia vir, mal sabiam vocês que aquela era a preparação que vocês precisavam ter naquela época, não só para o online, vocês não estavam mais brincando de internet. Porque antes da pandemia me chamavam de que eu brincava de internet. Ninguém ri mais disso. Nem os donos. Eu participo de um grupo de empresários aqui em Brasília. Assim. Eu sou o único empresário digital. Todos eles são empresários de verdade. Não que eu seja de mentira, mas do mundo convencional. E aí a gente chama de confraria, a gente ia nas festas. E eu não falo isso por mal, mas todos eles às vezes, não entendiam isso. Sabe? Parecia um 7-1, parecia uma coisa que eu não entendia, mas... E aí, depois da pandemia, ninguém deixou mais de entender, assim, tipo, a realidade da internet bateu forte, assim.
nos mais céticos, desde os empresários até os profissionais liberais, médicos que não atendiam online, começaram a atender online. Os conselhos que eram ceticistas, que você, nutricionista, não pode aprender online. Ninguém está mais deixando isso. Não posso passar uma receita online, tem que assinar, porque não tem mais isso. Então foi um amadurecimento a ferro e fogo para a nossa sociedade. Verdade. Em relação a isso que está acontecendo até para mim. Coisa que eu sou uma pessoa do online, mas eu adoro o presencial. Vocês lembram? Eu adoro. Falar para 8.000 pessoas é uma energia diferente. Falar para um monte de pessoas que não estão perto de mim é muito difícil, mas eu descobri que isso não foi um problema. Pelo contrário, resultados continuam acontecendo. Mas, assim, o reconhecimento para vocês e para as pessoas que estão atingindo e se a Karen tivesse sucumbido e não tivesse comprado o ticket para o evento ao vivo? Será que a gente ia ter essa conversa? Eu duvido. Também. Eu tenho certeza que, eventualmente, vocês iam dar certo, porque trabalho duro, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura, mas tem umas pedras que demora para furar pra caramba. Entendeu? Então, assim, uma decisão que muda o jogo. E eu não falei isso, uma do Andy lá na frente que acaba mudando o jogo e vocês agora continuam tomando as decisões que mudam o jogo com coragem. Porque o medo vem, deve ter tido medo de aplicar para Plat também, eu sei como é que é. Mas às vezes as pessoas pensam que é só trabalho duro que muda o jogo. Não é só trabalho duro, não. É coragem. E é isso que eu vejo de vocês, tá? Cara, eu vejo você coragem para botar o seu na reta, vejo você Andy, coragem para botar o seu na reta também. E Alfredo, coragem para, cara, escutar o chamado, porque muita gente iria não escutar. Ou ia procrastinar, não dá. E ela vai falar o quê com o cara que tem a filha que está saindo para a escola e não tem ninguém para cuidar? Você deu um jeito, né? Você cuidou, seja com seu Celta na entrega lá, pulou na granada na entrega dos ovos. Quem quer dá um jeito, né, Érico? Quem quer dá um jeito. E a faixa preta não é uma coincidência, né? É trabalho duro. E acreditar, consistência. E decisões duras. Mesmo quando a pessoa do seu lado não acredita. Quando tá todo mundo acreditando, é fácil. Difícil é quando você viu e as outras pessoas não viram ainda. Decisões duras, mesmo que a pessoa que você mais ama não acredita. Porque todo mundo te chamar de louco na rua, fácil. Eu saio aqui, meu vizinho me chamar de louco, fácil. Minha esposa me chamar de louco é complicado. Entendeu? Ela falar que eu estou sendo irresponsável com o dinheiro da casa é complicado. É uma dor muito maior de quando a pessoa que você ama, que está perto de você, te chama de louco. Mas em nenhum momento vocês deixaram de ter coragem. E para mim a decisão, para mim vocês são a personificação de coragem. A faixa preta não é uma coincidência. Coragem e trabalho duro. Coragem e trabalho duro. Só trabalho duro não dá. Só coragem também não dá. As duas coisas, coragem e trabalho duro. E eu falo isso para as pessoas que parece tudo simples aqui, né? Agora, vocês vão passar na rua de vocês, mais que talentosos vocês são. Ai, mas isso e aquilo. Eu não falaria que talentosos, não. Que corajosos e trabalhadores vocês são. E são as duas coisas, coragem e trabalho. Coragem e trabalho. Isso mesmo. É isso para mim, se resumir essa coisa, coragem e trabalho. Coragem e trabalho. E obrigado. Eu vivo por momentos como esse. E alguém um dia te deseja uma coisa, que alguém um dia fala, cara, mas você não fala, mas vi uma entrevista de uns caras que vêm de você não sabe qual é o nicho. Qual é o nicho? Bolacha. É como você falou lá no Mundo FL. Se esses caras fizeram com bolacha. Bolacha! Como que isso não... E esse daqui com calcinha, lembra? Eu lembro, calcinha e sutiã. Ele falou assim, não, eu lembro de entrevistar, ele falou assim, o que você faz? Não, moda íntima. Moda íntima. Pensando, o que é? Moda íntima? Como? Moda íntima? Ele, não, calcinha. Com calcinha, cara. Imagina o cara da calcinha falando, ele fez com bolacha. Eu entendo que é calcinha, cara.
Calcinha e sutiã. Fez com Que calcinha louco, e sutiã. né, cara? Que louco, cara. E agora a gente já está no Plat. Um Que quarteto massa. fantástico. Quarteto fantástico. A nossa expert entrou junto no Plat agora. Plat. Vamos E comer eu um... quero Você sabe poder que acontece. cantar Raimundos com você naquele palco, cara. Porra, Eu quero eu cantar já- Raimundos com você naquele palco. Eu sou alemão, mas eu gosto de Raimundos. Ah, mas já até sei qual música que você vai cantar do Raimundos. Ai, por favor, cuidado. Quando ele liga com a minha mãe junto essas músicas no carro, eu vou denunciar. Começa Que assim, vergonha. que mulher ruim, Ah, eu ia jogou falar minhas coisas fora. Mulher de fases, velho. Mulher de fases. Mas, Que foi cantada, inclusive o Ander, que é aí do Sul, acho que é de Balneário. Eu moro em Balneário, que ninguém é de Balneário, a galera amiga de falar, eu acho. Mas que coisa ruim, jogou. Espero que você nunca tenha jogado as coisas dele fora. Não. Foi tudo estrategicamente calculado, tudo com Tudo jeitinho. estrategicamente calculado, com jeitinho. Show de bola. Gente, obrigado muito pela contribuição de vocês. Se as pessoas pegaram algumas dessas sacadas mais espirituais, mentais, ou quiçá mais práticas, como essa que você falou, parece simples, mas não é. A gente fala brincando, mas não é não. Você escutar o podcast Faixa Preta é uma joia. Nossa, cara. Quem nem dera eu fale. tivesse a chance de escutar 70 pessoas, né? Se a gente escutar um por dia, eu acho que dá até uns 70. Eu já tô no 85. Pois é, cara. Já pensou a gente ter a chance de ver 80 pessoas diferentes? Tem um cara lá do Nossa. sul, tem um cara lá do norte, tem um cara, tudo um ser humano igual nós. Fazendo acontecer. Imagina quanto a gente não muita pode história. aprender. É muita coisa para aprender, é muito gatilho, é muito detalhes. E, olha, eu recomendo 100%. Nossa, eu também. É maravilhoso. É rico, é muito rico. É muito Quando você real, ouve essas né? histórias, você é a mesma coisa que colocar, parece que o dedo na tomada, você fica ligadão, né? Você vai pegando as sacadas, assim. Eu sei que a gente se reúne às vezes na sala lá do Anderson e fica, você viu que o cara falou assim? Você viu que o outro falou não sei o quê? E o outro não sei o quê? E a gente começa a bater as sacadas que a gente ouve, né? Eu não ouço tanto podcast como o Anderson, mas a gente vai lá e começa a se reunir, falar das coisas que a gente ouve, e é isso que dá o combustível, é aquilo que no Eu me Insider... alimento disso. O carvão Insider fora da mostra fogueira, o carvão, né? O carvão fora da fogueira apaga, né? Então, se Total. você não tá ali abastecendo toda hora isso daí, é fácil de você olhar para o lado e dizer bem assim, mas ali, ó, o emprego ali, eu vvou voltar para aquele lugar, lá tava quentinho, né? Aquela coisa lá, vou voltar para lá, tal, não vou me estressar tanto às vezes, tal. Pô, não vou, às vezes, tem umas noites mal dormidas. Assim, hoje a gente conseguiu chegar nessa faixa preta com uma leveza, nossa. Porque quando a gente tava antes, nossa, era madrugada, era louco, não sei o quê. Eu com a Karen ali, a gente travava umas brigas, umas discussão, porque um queria de um jeito, um queria do outro, e ali a gente ia. Hoje parece que as coisas fluem tão fáceis porque a gente entendeu o processo e cada um tem um papel fundamental, por isso o trio, né? Cada um tem o seu papel lá dentro e a gente consegue chegar tão longe assim. E quero também agradecer a equipe e a Thaís, né? A Rainha das Bolachas, que é agora que a gente faz um time. Se não fosse tudo. ela junto com a gente também, já não tinha chegado onde chegou, né? Ela pulou na granada também, né? Pulou junto. Quando vocês. Não adianta. Não é jockey o cavalo, o surfista e a onda, se não estão em sincronia, não dançam junto, né? Não chegam lá. Gente, parabéns. E agora a gente só quer fazer um pedido antes de você se despedir, se você vai fazer, pode? Eu vou. Pode fazer o pedido antes, mas eu queria falar uma coisa, que agora vocês vão ter que escutar o seu próprio podcast. Já pareceu de surreal, cara? Agora eles são um personagem. Tanto escutar o podcast, você literalmente se tornar um podcast. É bem espiritual isso, mas já parou para pensar que isso não é coincidência? De tanto escutar, me tornei. Você é o podcast agora. Olha isso, vocês são. Que orgulho, viu? Parabéns. Olha que louco. Às vezes a gente, quando está escutando, vocês que estão escutando agora, se vocês sacarem só essa, de tanto que eu escutei,
eu me tornei. É vero. E, Érico, tem uma coisa. Mas pedidos. Antes do pedido. Teve uma manhã que o Andy foi caminhar e ele chegou e o podcast mudou toda a nossa história. Nossa, como foi isso? Posso contar? Você quer contar? Pode. Eu vou contar assim, mais breve, né? Ele chegou assim, ele chegou muito da caminhada, assim, ele falou, eu achei a resposta. Eu achei a resposta que a gente estava procurando. Porque ele chegou, Érico, e a gente tava... Eu cheguei a gravar o áudio enquanto eu estava caminhando para mandar para elas. Eu falei assim, não. E por coincidência, a Expert estava aqui em casa. E eu falei, não vou gravar. Não vou gravar porque elas não vão entender. Eu tenho que explicar, né? E daí ele chegou aqui, ele falou, viu, eu achei tudo. Porque o que acontece? A gente escuta o nosso avatar, a gente escuta tudo, a gente tem depoimentos, a gente tem muita coisa. A gente tem muita transformação de mulheres que hoje são pagas para ser feliz fazendo bolachas. Mas antes, a gente tava... Fature 5 mil com bolacha. Lucre 3 mil com bolacha. A gente não estava acertando, não era. Porque o nosso objetivo que é diferente do que da barriga tanquinho. Que você não quer fazer Não é a Roma. O nosso é o veículo. O nosso do artesanato é o veículo. E foi isso que virou a nossa chave no podcast que o Andy ouviu. Porque que era de artesanato. Que ele falou assim, o cara falou, cara, Érico... Até se ele estiver ouvindo a gente, cara, valeu, obrigado. Ele falou assim, Érico, o Andy me contando, depois eu fui ouvir o podcast, né? Ele falou assim, Érico, no artesanato elas não querem a barriga tanquinho sem fazer o processo. Elas querem fazer o processo. Elas querem fazer a bolacha. Então não é o que vem depois da bolacha. É o fazer a bolacha. O que vem depois é consequência. Consegue entender? Um dos poucos, eu acho, o veículo é o destino. Dos nichos que o veículo é a promessa, é o destino, na verdade. O veículo é o destino. É a sensibilidade. E foi os insights que mudaram o jogo para você. Mudou total. Total, dá água pro vinho. Vamos! Cortar a nossa faixinha que nós prometemos que ia cortar, hein? Uau, hein? Aê! Parabéns. Chegaram, hein? Ai, tô emocionada. Não botem nada no braço até o primeiro encontro do 2x10. Tá bom. Porque eu tô com uma surpresinha pra vocês lá. Pra vocês, viu? Eu tenho a outra, eu tenho uma outra aqui, porque essa é uma marrom, né? Como agora a gente é preto, eu já posso tirar ela, né? Mas a outra, quem eu quero que tire, é esses dois aí que acreditaram em mim também. Olha! Acho que se tem alguém que um dia chegou pra mim e falou assim, aperta minha mão aqui que nós vamos mudar de vida, é esses caras aí. E eu devo muito a eles. Tá bom? Nossa. Quero agradecer aqui, porque não tenho como agradecer tanto companheirismo que a gente teve durante toda essa época, tantas noites mal dormidas, mas todas as vezes a gente se abraçou junto, a gente girou junto, toda vez que a gente bateu as metas, a gente girava junto, e a gente tem muito para festejar ainda, e a gente vai beber muito junto. Muito obrigado, Karen, muito obrigado, Anderson, muito obrigado, Thaís. Acho que... E muito obrigado, Érico, porque um dia obrigado, você saiu daquele banco e falou assim, eu não quero mais. Se não fosse aquilo, nós também não estávamos aqui. Não, e muito obrigado vocês por dividir esse momento comigo. Depois que você tem certa realização financeira ou não na vida, são momentos como esse que eu não esqueço. Não esqueço mesmo. Obrigado pela sua comemoração. E digo, é só o começo. Que venha a próxima fase. Certeza. 2 faixinhas na preta. Esse alemão, É você que acendeu. Ela que provocou. Fogueira, botou carvão nesse churrasco agora. Agora. Tá joia, gente. Um abraço, de verdade. Um abraço. Tchau. Um abraço. Tchau. Tchau. Tchau.